Mundim vem conversar com a gente. Uma boa tarde para você. Rita, bem-vinda. E quero começar falando sobre o setor de combustíveis. Bastante notícia por aí, porque com a alta do petróleo no mercado internacional, dá para ver já um impacto direto nos postos? Como é que você enxerga esse cenário? Ei, Muriel, boa tarde. Olha, o que a gente está vendo é que aqui no Brasil nós estamos com uma mistura explosiva, que é alta de combustível em ano de eleição e com uma empresa estatal no meio, que é a Petrobras. Então, e nós temos um problema sério também pela participação do modal rodoviário nas nossas vidas. Então, tudo aqui é movido a gasolina e a diesel, né? É diesel e gasolina, o que interfere no preço de todas as coisas. E, é claro, impacta diretamente no nível de consumo das pessoas, né, no poder aquisitivo das pessoas. Então, o que a gente tem visto nos últimos dias? A gente tem visto aí o governo tentando minimizar o impacto de alta de preços através de redução de impostos. Ele fez a parte dele, PIS, COFINS, tentando fazer com que os governadores abram mão do ICMS, mas ao mesmo tempo existe uma preocupação muito grande, que aí é em paralelo, é com o abastecimento. Por quê? Imagine que você é dona do posto de gasolina, do posto de combustíveis, né? E você está vendo o preço do barril de petróleo escalar. Agora, no acumulado, ó, o WTI, a referência da Petrobras, a alta dele no ano é de 41%. Então, é uma alta extremamente forte, né? Então, a defasagem do preço da paridade internacional, segundo a ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, para o diesel hoje é de 75% e para a gasolina 55%. Então é uma defasagem muito grande em relação aos preços praticados no mercado interno. No Brasil, nós temos refinarias privadas na Bahia e temos também no Amazonas. Essas refinarias já reajustaram o preço delas. Elas subiram o diesel em 71% nesses dias, né, nesses últimos dias. Então, elas estão muito próximas de fecharem aí com a paridade internacional. E subiram a gasolina em 45%. Por que eu estou falando tudo isso? Porque você tem que repor estoques. Então, você está vendo o preço da commodity disparar e você tem que praticar na bomba o mesmo preço, entre aspas, imposto ou tabelado pelo governo brasileiro. Não tem jeito. Então, o que pode acontecer é um desabastecimento, porque nós somos autossuficientes em petróleo, ok, mas o petróleo do pré-sal, ele não é processado pelas nossas refinarias. Então, nós temos que importar 25% do diesel que a gente consome e cerca aí de 10% a 15% da gasolina. E dependendo do período, como agora que nós estamos vivendo, a safra da soja, então você precisa de mais diesel ainda. Então, essa importação pode chegar a 30%. Quem tem o estoque fica com medo de vender e perder a sua margem, perder o seu capital de giro. Porque eu vendo hoje no preço, entre aspas, tabelado aí, que é o que a Petrobras está praticando com a refinaria. E outra coisa, o dono do posto, ele não compra o combustível da Petrobras, ele compra da refinaria. E a refinaria pode estar praticando o reajuste. Então ele tem que colocar isso na bomba, porque senão ele quebra. Ele vai entregar a margem dele, ele vai entregar o capital de giro dele num preço X e na hora que ele for comprar novamente, ele não consegue mais comprar o mesmo estoque pelo mesmo preço. Então, essa incerteza faz com que o desabastecimento possa ocorrer. E outra coisa, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, está exigindo que a Petrobras volte a fazer leilões, porque a Petrobras fez um leilão na semana passada e suspendeu os leilões. Então, as distribuidoras, elas têm que abastecer a rede. Então, elas têm que ter esses leilões para elas comprarem esse combustível. E quando a Petrobras fez o último leilão na semana passada, no preço do leilão, ela praticou um ágio de 50%, chegando próximo do preço de mercado. Então o mercado está muito perdido e o mercado está cheio de incertezas em relação ao preço que vai estar na bomba.
e é o que vai acontecer com o preço do barril de petróleo. Então, quando o conflito se agrava, como hoje, como ontem, com o Irã contra-atacando, né? E hoje o Irã está prometendo que vai atacar alvos turísticos de americanos e israelenses, disseminando a insegurança aí para o mundo inteiro. Pode ter um ataque terrorista em qualquer lugar onde haja turismo, né? Então, a coisa escala, o petróleo sobe, a incerteza aumenta e a gente tem que ficar de olho, gente, na preocupação com desabastecimento. Essa questão de preço, ela tem que ser formada no mercado. E se o governo insistir em intervir demais, nós podemos sim ter um problema de desabastecimento. Infelizmente, o preço do barril está subindo por uma questão de logística, por uma questão de oferta, e essa alta de preços, infelizmente, ela tem que ser, em parte, amortecida quando der. E se não der, temos que praticar preços de mercado, porque pior do que qualquer cenário é o desabastecimento. Rita, aproveito para te perguntar também especificamente com relação ao cenário político. Há pouco a gente falava aqui, antes de você entrar, sobre a delação de Daniel Worcaro, ex-banqueiro, ele que era o dono do Banco Master. O quanto que isso pode ter um efeito em cadeia? A gente sabe da apreensão em Brasília com essa possibilidade de delação, Rita. Pois é, eu comparo, o Worcaro é o nosso Oriente Médio. Então, o petróleo lá, com o Oriente Médio pegando fogo, o petróleo está botando fogo no mundo, né? E aqui, nós, em ano de eleição, nós temos a delação do Worcaro e a gente sabe, de uma forma, né, até aqui, que ele se envolveu nos 3 poderes, né, no andar de cima. Então a gente não sabe o que pode vir dessas delações e como isso pode influenciar o ambiente político. E a gente sabe que política e economia andam de mãos dadas. Então, a parte da delação dele ou algum fato da delação dele, né, pode influenciar seriamente o mercado brasileiro, em termos de incertezas, aumento de incerteza, de insegurança, e a gente não sabe a proporção, né, até onde ele se envolveu no sistema e quem pode estar por trás disso tudo, né? Até aqui a gente já viu que ele conseguiu comprar, inclusive, funcionários do Banco Central, né? Ele bateu na porta de ministros, ele bateu na porta de deputados, ele se enfronhou da direita à esquerda. Então é uma bomba mesmo que a gente não sabe o poder dessa bomba. Então nós temos ali o Oriente Médio pegando fogo, elevando a cotação do preço do barril de petróleo, e nós temos aqui o Worcaro botando fogo em Brasília, nas relações dos poderes com a sociedade, né? na capacidade que a sociedade vai ter de absorver o que pode vir dessas delações, e é claro, isso vai produzir impacto nos preços, claro, porque vai trazer impactos políticos em ano eleitoral, podendo inclusive definir, né, tendências do eleitor. Nós estamos em março, né, as eleições são até o final do ano, mas muita coisa pode vir dessa delação. E tem mais, né? O Worcaro, ele inverteu a lógica. O Worcaro, ele tirou dinheiro do mercado financeiro para comprar políticos, porque até então a corrupção no Brasil era o contrário, era o setor privado tirando dinheiro do setor público, né, com superfaturamento, etc. e tal. E o Worcaro não, ele usou o Fundo Garantidor de Crédito, ele usou os institutos de pensão, né, usou as aposentadorias, ele tirou dinheiro da população, do sistema financeiro, para fazer contratos milionários, para comprar poder político. Bom, Rita, e para fechar, falando agora especificamente sobre juros, o presidente Lula demonstrou uma insatisfação com a decisão do Banco Central, alta de no caso uma queda, né, de 0,25 na Selic. Foi pouco na sua avaliação? É um movimento insuficiente diante do cenário atual? Como é que você enxerga a repercussão no governo federal e a decisão do Banco Central? Eu fiquei muito surpresa, né, que o presidente Lula ontem no evento ele falou que ele estava muito triste, que ele podia estar muito mais feliz,
porque a guerra chegou no Banco Central. Claro que a guerra chegou no Banco Central. É o Banco Central que tem por missão preservar o poder de compra da população. Então, se você tem uma ameaça inflacionária dessa potência, que é a alta do preço do barril de petróleo, é óbvio que o Comitê de Política Monetária tem que ser mais conservador. Na minha opinião, o Copom foi até conservador, foi até bonzinho demais. Eu não teria cortado os juros em 0,25 diante do nível de incertezas desse conflito e o que ele pode fazer com o preço do barril de petróleo por um bom tempo, trazendo, sim, inflação aqui para o Brasil. E a outra coisa que me chama a atenção é que o presidente Lula, nessa fala dele, nessa tristeza dele, ele falou que a população tem que entender o sacrifício que o governo faz para aumentar o consumo, o sacrifício que o governo faz para aumentar o emprego, o sacrifício que o governo faz para aumentar a renda. Ou seja, ele confessou que tudo aquilo que o Banco Central faz, ele tenta destruir. Ou seja, o Banco Central aumenta os juros para tentar conter consumo e o governo aumenta incentivos, benefícios sociais, o governo chama o trabalhador para o crédito privado. No momento em que o Banco Central tenta diminuir consumo, o governo contra-ataca politicamente, tentando induzir o crescimento pela demanda, o que faz com que os preços se elevem. Então, eu sempre falei que o Banco Central pisa no freio, o governo no acelerador. Ontem, o presidente Lula, ele deu a prova, assim, ele falou com todas as letras, todo o esforço que o governo está fazendo para gerar um crescimento que não é sustentável, através do aumento da renda, com programas sociais, o aumento do crédito, etc. E eu queria lembrar que o presidente Lula ele tem que bater palmas para o Banco Central e para a população brasileira, que o sacrifício é da população, que paga o juro nessa altura porque eles não param de gastar e não conseguem equilibrar as contas públicas. E se o governo Dilma, lá atrás, tivesse entregue as refinarias que não saíram do papel, o Comperj no Rio de Janeiro, a refinaria Abreu e Silva lá em Pernambuco, que hoje está pela metade do que ela deveria refinar, a refinaria do Maranhão, a refinaria do Ceará, isso tudo ficou no bolso da corrupção. E se essas refinarias, que foram projetos em 2015, estivessem funcionando em 2026, nós seríamos autossuficientes na produção de diesel e na produção de gasolina, refinando o petróleo do pré-sal, e não estaríamos nesse sufoco hoje com o aumento do preço do barril de petróleo. Pelo contrário, nós estaríamos numa posição privilegiada por sermos, e não somos, autossuficientes em petróleo, somos, mas seríamos autossuficientes também no refino e no abastecimento de diesel e gasolina para a população brasileira. Rita Mundinho, obrigada mais uma vez, um bom restinho aí de semana para você. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde.